Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Fábio Rizélio, estou aqui participando desse programa, dessa iniciativa tão interessante e tão importante para o mercado brasileiro e principalmente para as pequenas e médias empresas. Hoje o tema que eu vou trazer para vocês diz respeito a políticas e procedimentos de integridade. Em princípio, esse tema sempre causa uma certa resistência das pessoas, dos funcionários, porque muitas das pessoas veem a elaboração de políticas e de procedimentos como uma espécie de burocracia dentro da gestão das empresas. Tem algumas pessoas que chegam até a brincar que é um programa de prevenção a vendas. Vamos trazer esse conceito, vamos desmistificá-lo e vamos trazer também a ideia que a elaboração de políticas e de procedimentos de integridade, na verdade, ela não engessa os negócios. Muito pelo contrário, ela traz uma segurança maior dentro das tomadas de decisão. Você não gostaria de tomar suas decisões dos seus negócios, de decidir os caminhos para onde a sua empresa pretende ir com mais segurança, sabendo as regras claras que tem que tomar? É isso que nós vamos falar hoje. Uma outra questão também que é importante dizer é quanto à quantidade de procedimentos e de regras. Isso é vital. Não há o porquê você, na implementação de um programa de integridade, criar várias e várias regras, trazendo uma sensação que quanto mais regras a sua empresa tiver, quanto mais políticas e procedimentos a sua empresa tiver, mais segura ela está. Muito pelo contrário, a quantidade exagerada de procedimentos e de políticas, ela traz uma resistência às pessoas à adesão do seu programa. E isso acaba minando bastante a efetividade da implementação e da gestão do programa. Vou trazer também outros pontos da minha própria experiência. E aqui eu puxo um gancho para falar um pouco da minha trajetória e de falar um pouco das experiências que eu vou compartilhar com vocês agora. Bem, não sou advogado, sou formado em Relações Públicas, isso mesmo, em Comunicação Social. Trabalhei boa parte da minha carreira na área de sustentabilidade. Para isso, eu me especializei em comunicação empresarial, em gestão de sustentabilidade, inteligência de mercado. E aí vocês podem estar se perguntando, nossa, com essa trajetória ligada à sustentabilidade, com formação em comunicação, como é que o Fábio caiu na área de integridade, de compliance? Eu vou explicar. Eu trabalhava numa grande empresa de infraestrutura pesada, fazendo a gerência dos assuntos de sustentabilidade social e ambiental, quando eu recebi um convite da direção da empresa para fazer parte da área que ia instrumentalizar, que ia criar o programa de integridade dessa organização que eu trabalhava. E aqui eu faço um ponto que eu vou trazer muito essa experiência de quem não é da área jurídica e de quem era estranho, que foi o meu caso. Eu tive a participação da criação da área de integridade, do programa de integridade, e eu vivenciei algumas situações, alguns desafios que eu quero aqui compartilhar com vocês. E para finalizar essa pequena introdução do nosso módulo que é de procedimentos e políticas de integridade, é vital, é importantíssimo a gente ter o bom senso, o discernimento na hora de elaborar políticas e procedimentos. Não é para elaborar a esmo. Eu vou trazer um caso aqui que pode parecer um caso curioso, mas que é muito comum, de um colega que era proprietário de uma empresa de porte médio, que envolvido com todo esse cenário
de integridade, com os temas de compliance e integridade tão quentes no Brasil, ele resolveu criar, instrumentalizar um programa de integridade. E ele buscou referência para criar o programa de um banco muito grande, um banco que tem um programa de integridade bem robusto, mas ele se deparou com algumas situações que no café que nós tivemos ele compartilhou comigo. Ele falou: Fábio, tenho aqui uma política de prevenção de lavagem de dinheiro bem complexa, eu coloquei lá nos procedimentos da nossa empresa e eu vi muitas queixas dos funcionários, principalmente da área financeira, quanto à complexidade e principalmente qual a utilidade dessa política de prevenção de lavagem de dinheiro. Eu falei: olha, para um banco, para uma instituição financeira, ter uma política de prevenção de lavagem de dinheiro é algo que é ligado à legislação, é algo muito ligado aos possíveis riscos de integridade que uma instituição financeira tem. A sua empresa de pequeno porte, de produção de bens de consumo, não faz nenhum sentido você ter uma política tão sofisticada, tão detalhada de prevenção de lavagem de dinheiro. E aqui eu trago esse ponto. As regras, as diretrizes, as políticas e os procedimentos de integridade da sua empresa, elas têm que estar aderentes à sua empresa, elas têm que estar ligadas, conectadas com o seu negócio e com o tamanho que ele tem. Então, tome um pouco de cuidado nessa questão de buscar referências. Buscar referências é sempre bom. Benchmark, ver o que o colega do lado está fazendo e que está dando certo, é ótimo. Mas cuidado com essa adaptação na íntegra, porque às vezes você vai acontecer o que aconteceu com o meu colega, que ele tem uma empresa de porte médio, colocou uma política de prevenção de lavagem de dinheiro super sofisticada de um grande banco, e quando colocou essa política e os funcionários tiveram que entendê-la e aplicá-la, não conseguiram. E isso gerou um descontentamento muito grande junto aos funcionários. Então, tome bastante cuidado com isso e tenha claro que ao elaborar uma política, ao elaborar um procedimento, os objetivos têm que estar bem claros para todas as pessoas, para todos os funcionários. Precisa saber por que aquela política foi criada, qual a conexão que aquela política tem com o negócio, qual o risco que aquela política consegue mitigar. Precisa ter muito claro quem será, entre aspas, o proprietário, o responsável dessa política. Será que esse é o melhor momento para se criar uma política? Será que essa política que está sendo criada, ela não conflita com a cultura da empresa? Será que ela não vai ser redundante com uma outra política? Todos esses ingredientes, esses aspectos, eles são importantes para que você consiga ganhar a adesão das pessoas. Porque a partir do momento, e aí eu falo eu e vocês que estão aí do outro lado, a partir do momento que alguém coloca uma regra, coloca uma diretriz, uma política, que você não vê a finalidade, você não conhece o objetivo e não sabe por que ela existe, com certeza você vai olhar para aquela política, para aquela diretriz e falar: olha, não diz a respeito a mim, não entendo por que ela foi feita, nem sei quem é quem criou. Nossa, essa política vai conflitar com uma outra que existe, qual das duas eu vou ter que cumprir? Todos esses aspectos, eles são vitais, eles são importantes para que as pessoas entendam a importância que essas políticas, esses procedimentos têm para a empresa e para o dia a dia delas. Uma coisa eu quero deixar para vocês, uma experiência da minha trajetória, que a partir do momento que você leva em consideração esses aspectos, muito mais do que a adesão das pessoas, o que você vai ter é
que elas vão se sentir muito mais seguras, elas vão se sentir muito mais confortáveis. Você ter um relacionamento com o fornecedor, você ter um relacionamento com o governo, você precisar fazer algum processo de fusão, tendo as regras, os caminhos para onde seguir, você vai conseguir desempenhar o seu trabalho de uma forma muito mais tranquila e com certeza vai dormir muito mais tranquilo do que fazer tudo isso sem uma definição, sem uma orientação clara. Vamos começar a nossa aula do módulo de procedimentos e políticas de integridade? Como eu disse na abertura do webinário, a gente vai trazer esse tema, que é um tema bastante importante na implementação do programa de integridade, mas ao mesmo tempo é um dos temas que tem a maior resistência, porque muitas pessoas têm a percepção que a criação de políticas e a criação de procedimentos engessa os negócios. Dificulta a gestão e a rapidez que as tomadas de decisão precisam ser tomadas dentro das empresas. Mas nós estamos aqui para tirar um pouco essa percepção e trazer o ganho. O que agrega valor à criação de políticas e procedimentos de integridade dentro das nossas organizações. A primeira coisa que eu gostaria de citar, para começar a aula, é para aquelas pessoas que têm uma certa resistência à implementação de políticas, de procedimentos, não só de integridade, mas de uma maneira geral, é que no fundo elas têm razão. Porque muitas das vezes a criação dessas políticas e desses procedimentos, elas surgem sem uma conexão com os negócios da empresa, sem um objetivo claro, sem uma razão de mitigar algum risco inerente da empresa. E isso causa esse descontentamento, causa essa rejeição. Então é importantíssimo, quando a gente for criar procedimentos e políticas de integridade, que nós nos atentamos a isso. Ao momento de criar uma política e um procedimento, precisamos ter muito claro qual o objetivo, qual o caminho que você quer seguir naquela estratégia, qual a direção que você quer através daquela política. Entendeu? É fácil. A partir do momento que você cria uma política, cria um procedimento de integridade com uma conexão com os negócios, ou seja, tem que fazer sentido para os negócios, tem que fazer sentido para as pessoas, e que aquela política você acaba mitigando um risco, ou seja, trazendo uma maior segurança para os funcionários, boa parte dessa resistência ela acaba caindo. Uma outra questão que é muito relevante, que é que a criação de políticas e procedimentos agrega valor na organização, nas empresas de maneira geral, é que ela traz o ganho de formalizar a relação da empresa com os seus stakeholders. O que eu quero dizer com isso? Ela traz uma postura, uma conduta que a empresa espera na relação com fornecedores, com clientes, com o governo, com o meio ambiente, com uma sociedade como um todo. O que eu quero dizer é que ela vai guiar, vai orientar os seus funcionários a entender o que pode e o que não pode ser feito. Isso é fundamental. É isso que eu digo que traz uma segurança maior para os funcionários. Quando os funcionários têm uma diretriz clara, que aquilo faz sentido para os negócios, aquilo faz sentido para ele no dia a dia, ele é o primeiro a comprar a ideia. Porque ninguém gosta de trabalhar sem ter as regras claras. Ninguém gosta de trabalhar sem saber qual o caminho que deve seguir através de um dilema ou uma situação difícil. Nesse sentido, a criação de políticas e de procedimentos vem exatamente para ajudar aquelas pessoas, aqueles profissionais, os funcionários, a saber qual a direção tomar. Uma última questão para reforçar
esse tópico é lembrar sempre, a política e o procedimento, elas precisam estar linkadas aos negócios da empresa e precisam, de alguma forma, mitigar um risco que aquele negócio vai trazer para a empresa. Trazendo isso, você vai conseguir a adesão das pessoas. Agora, criar políticas e procedimentos sem essa conexão com a empresa, sem mitigar nenhum tipo de risco, aí sim você vai acabar trazendo uma resistência, não só à aplicação das políticas e procedimentos, mas a resistência do programa como um todo. Mas antes de começar a escrever as políticas, alguns pontos são fundamentais. Então, eu sei que há uma ânsia, principalmente quando a gente está criando um programa, desenvolvendo a estrutura de um programa, de já começar a escrever, de já começar a colocar as coisas no ar. Mas calma, aqui eu peço uma calma para pensar em 3 pontos que eu considero importantíssimos, antes de começar a elaborar as políticas e procedimentos de integridade. O primeiro deles é ter a sensibilidade se esse é o melhor momento para elaborar uma política. Se naquele momento que a empresa está vivendo, se você sente que aquela política, que aquele procedimento, ela vai estar em sintonia com o momento que a empresa vive. Isso é muito importante. Às vezes, no momento que a empresa não está muito bem, no momento que a empresa está passando por uma crise de diferentes naturezas, criação de uma política, a criação de um procedimento não pode ser um momento mais propício. Mas isso é muito do feeling e da sensibilidade de vocês, dos profissionais que estão atuando na implementação do programa. Não estou dizendo que, e tomo cuidado nisso, que a criação de uma política e um procedimento num momento de crise, numa situação difícil da empresa, não é de grande valia, não é importante. Às vezes, uma crise necessita realmente de a criação de uma diretriz, mas só sensibilizar é só ter um pouco de sensibilidade no momento ideal. Porque às vezes, no momento não é muito bom, você vai criar uma resistência ao programa, à implementação, as pessoas não vão aderir e isso pode ser um tiro no pé na construção e no engajamento que você espera dos funcionários ao programa de integridade. Um outro ponto importante é saber quem é o responsável pela política. Porque não adianta você escrever uma política super bonita, super sofisticada, que atende os objetivos da empresa, que está em conexão com os negócios, que minimiza os riscos da empresa, mas aquela política não tem um dono, entre aspas. O que eu digo dono? É alguém que vai acompanhar a evolução dessa política, desse procedimento, que vai controlar e vai monitorar se as pessoas estão seguindo essas diretrizes. Porque uma política que não tem um proprietário, que não tem um dono, ela acaba passando em branco. Então é importantíssimo, a partir do momento que você sente que há necessidade de criar uma política e um procedimento, já trazer uma pessoa para cuidar dessa elaboração e do seu monitoramento e da sua gestão. Mas é claro que você sempre tem que trazer alguém que está em conexão com a natureza da política. Um exemplo claro é políticas de gestão de pessoas, de combate ao assédio, discriminação. Faz muito mais sentido você trazer alguém de recursos humanos do que alguém de finanças para cuidar dessa política. Assim como o contrário também faz sentido. Trazer alguém de RH para estabelecer um procedimento de contas contábeis no exterior não faz muito sentido. Então é importante, a partir do momento que você sente a necessidade de ter diretrizes, de elaborar novas diretrizes, olhar quem é a pessoa mais indicada dentro da sua organização a cuidar daquele assunto. E por último, estabelecer um processo de políticas e de procedimentos. O que eu quero dizer com isso? O processo é um processo de elaboração,
revisão, elaboração, revisão, aprovação e depois monitoramento. É importantíssimo ter esse processo para organizar, porque muitas vezes o que acontece, cria-se uma política, valida essa política e ela vai a todo sempre. Mas aí a sua organização muda de negócio, a sua organização começa a expandir e vender seus produtos para outros países e aquela política acaba fazendo não muito efeito. Então é importantíssimo que a política seja algo dinâmico e vivo dentro da empresa e que siga os caminhos que a empresa tem. Então, só relembrando os 3 tópicos. Se é um momento mais adequado, quem é a pessoa que será responsável pela elaboração e monitoramento dessa política e criar um processo que seja padrão, que todas as políticas e procedimentos passem pela elaboração, revisão, validação e monitoramento. Um ponto importante, uma premissa fundamental na criação de políticas e procedimentos dentro de um programa de integridade é um detalhe que eu gostaria de chamar muito a sua atenção. É a questão da objetividade dessa política e desse procedimento. Porque às vezes a gente se depara com algumas políticas, alguns procedimentos que são altamente sofisticados, que são muito complexos, é muito difícil de entender. Eu brinco que às vezes eu me deparo com algumas políticas que precisa ter um manual de instruções para entender o que a política quer dizer. Então, tome muito cuidado nesse sentido. Quanto mais objetivo, quanto mais prático ser o conteúdo da sua política e do seu procedimento, mais chance de obter sucesso. Um outro erro que eu costumo dizer, equívoco, que ocorre muito na criação de políticas, é que as pessoas querem colocar todo o procedimento, todos os processos, todas as atividades na política. O ideal, as boas práticas nos dizem que as políticas são diretrizes. É o quê? Qual o caminho? Qual a direção? E como fazer as atividades vai nos procedimentos. Então, vou trazer de uma maneira um pouco mais didática para vocês. Existe o Código de Ética e Conduta, que vocês têm uma aula específica que está tratando disso, que traz as diretrizes, que traz a questão mais de princípios e valores da empresa. Abaixo do Código de Conduta se encontram as políticas, que é o quê? Qual o caminho para seguir aqueles valores? Qual a direção para você conseguir atender os princípios que você colocou no código? E num patamar abaixo, os procedimentos, que vão dizer como, quais atividades, quais os processos. Dessa maneira, você consegue trazer primeiro uma sequência mais lógica para os seus funcionários e uma coerência maior do seu código, da política e dos procedimentos. Isso facilita muito. Então, você se depara com uma política que fala uma política de combate à discriminação e ao assédio, uma política de gestão de pessoas. A empresa é totalmente contrária a essas atitudes. Procedimentos. Como que você deve fazer? Se você identificar algo parecido com isso na sua organização, o que você deve fazer? O que é discriminação? O que é assédio moral? Então, tudo isso faz parte desse arcabouço de diretrizes para facilitar a vida das pessoas. Mas sempre voltando ao tema anterior, objetividade. Não é para fazer uma constituição inteira. Tem que ser frases curtas, com conteúdo, passar a mensagem, mas de uma forma muito direta. Para que as pessoas batam o olho e entendam qual o caminho, qual a direção que a empresa espera que elas tenham no seu dia a dia de trabalho. Uma outra questão que eu já trouxe no início é a questão de quantidade de políticas e procedimentos. Tomar muito cuidado com isso. É importantíssimo limitar a criação de políticas e procedimentos apenas ao que é necessário. Não adianta trazer 20 políticas porque você achou, nossa, a minha empresa agora entrou de cabeça, estamos convictos
na questão de integridade, acreditamos muito nisso e agora a gente vai ter um arcabouço gigante de políticas. Isso é um erro. Na verdade, você só tem que ter política daquilo que realmente é significativo para a sua empresa. Aquilo que realmente vai fazer a diferença e vai ajudar os funcionários. Então, tomar muito cuidado com isso, com a criação exagerada de política e procedimentos, que novamente, desculpe repetir tantas vezes, você pode trazer um desconforto para os seus funcionários e não ter a adesão que você espera ao seu programa de integridade. Uma outra questão que eu acho bem relevante é a questão do processo, de você estabelecer bem quais os processos na criação de políticas e procedimentos. Então, vou dar aqui o que eu costumo fazer, que é uma visão, acho que bem clara e bem direta, para facilitar o entendimento. A primeira coisa, quando você está elaborando uma política, é olhar se ela está aderente à legislação. Pode parecer bobo, né? Mas muitas vezes a gente está desenhando uma política e olha que tem uma legislação que está indo contra o que a gente está dizendo. Então é importantíssimo a gente, ao fazer uma política, procedimento, olhar a questão da legislação. Depois da questão da legislação, tão importante quanto, é olhar quanto aquela política está ou não em consonância com a cultura da empresa. Por isso que eu sempre cito, é muito perigoso você trazer modelos de culturas de outras empresas, de outros setores, de outras culturas. Existem empresas diversas com uma cultura totalmente diferente. Vou trazer os extremos aqui para vocês. Existem culturas bem tradicionais, como das instituições financeiras, como bancos, até culturas de agência de publicidade ou startups, que tem uma forma de trabalhar bem diferente. Então, você trazer uma política de um banco para uma startup, não vai dar certo. Assim como você trazer uma política de uma startup para um banco, também não vai dar certo. Então, tem que ser algo feito especialmente para você, para a necessidade da sua empresa. Uma outra questão é a consistência. É saber se tudo aquilo que está na política é passível de ser feito. E aqui eu gosto de trazer muitos exemplos, como vocês já perceberam. Eu já me deparei com uma política muito bonita no papel. Falei, nossa, robusta, em consonância com o negócio, muito bacana. Mas quando eu fui conversar com as pessoas, com os funcionários que deveriam cumprir essa política, eu me deparei com algumas situações que era impossível o funcionário cumpri-la, porque era bem desconectado com o negócio. Sem entrar muito em detalhes, mas era para seguir a política, o funcionário teria que ter um tempo de 15 dias até fechar um contrato. E na vida real, ele tinha menos de 24 horas para efetuá-lo. Porque se ele esperasse os 15 dias, a empresa dele ia perder em competitividade. Então, de novo, é importante entender o negócio e fazer algo que seja muito aderente à realidade da sua empresa. E uma outra coisa, que tão importante como as duas primeiras, é ver o quanto que essas políticas estão atendendo os objetivos do programa de integridade. Então, tem um programa de integridade e as políticas e os procedimentos, elas precisam estar bem vinculadas. Para quem está enxergando, tem uma visão clara de para onde a empresa quer ir. Qual é a razão e qual o objetivo do programa de integridade. E como as políticas e os procedimentos vão se encaixar e vão dar essa estrutura. Porque tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a implementação do programa de integridade começa a chover políticas e procedimentos sem uma ordem, sem uma gestão, isso traz muitas mensagens para os funcionários, o que acaba trazendo uma confusão de saber o porquê, como, para onde. Então é muito importante ter essa gestão, ter esse cuidado, ter esse feeling
junto à realidade da sua organização. Só retomando 3 aspectos que são bem importantes de tudo aquilo que a gente falou. Nós falamos de gestão, nós falamos da importância de ter conexão com os negócios. 3 aspectos eu acho que são importantíssimos para a gente fechar essa parte da nossa apresentação, da nossa aula de políticas e procedimentos de integridade. A primeira é comunicação. É importantíssimo como comunicar a criação dessas políticas, como comunicar junto aos funcionários, junto a prestadores de serviço. É vital. A mensagem que você trará com a criação de uma política, um procedimento, pode ser decisivo para a adesão ou não das pessoas. E até vou trazer aqui um assunto que eu já debati algumas vezes em alguns fóruns, que tem muitos gestores, empresários, falam, olha, não tem essa de aderir ou não, colocou a política, tem que seguir. Isso é fácil de fazer, mas muito difícil de acontecer, porque quando essa adesão é por medo, é por controle, há um risco muito grande que quando aquele gestor não estiver perto, o funcionário vai fazer diferente. Então eu sempre vou pela linha que é muito mais inteligente e aumenta a chance de sucesso quando você junta as pessoas, faz junto, chama elas, mostra a importância que isso vai ter para a empresa e na vida delas. Você vai conseguir uma adesão genuína e legítima, mais do que apenas pelo controle ou pela gestão do medo. Porque não adianta, o gestor, o dono da empresa, o empresário, ele não vai ficar 24 horas do lado do seu funcionário. Ele vai ter que sair em algum momento. E quando ele sair, o funcionário vai olhar aquela política, ele não sabe por que existe, não sabe a razão, o quanto que aquilo é importante, ele só está vendo um papel que vai criar uma burocracia a mais no negócio dele, facilmente ele vai tirar da frente e vai fazer de um modo sem a política, que pode trazer um grande risco, não só para a empresa, mas para ele próprio. Mas ele não tem esse entendimento. Junto com a comunicação, tem um treinamento. A comunicação não dá conta sozinha de esclarecer todas as dúvidas, de ajudar como colocar a política ou procedimento na prática. Então é importantíssimo treinar as pessoas. É claro que tem alguns procedimentos, algumas políticas que é para a empresa como um todo, como a política de conflito de interesses, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente. Essa, a sua abrangência envolve todos os funcionários. Mas tem algumas políticas e procedimentos que são mais específicas e localizadas para uma área. Nesse caso, não precisa deslocar todo o seu corpo efetivo. Não precisa chamar todos os funcionários. Você vai chamar os funcionários para treinamento, aqueles que vão lidar com aquela política ou aquele procedimento no dia a dia. E por fim, junto com comunicação e treinamento, é a sensibilização. É as pessoas entenderem o porquê, como aquilo vai ajudá-las e trazer mais tranquilidade para o dia a dia delas. Que no fundo, o que a gente quer da criação de políticas e procedimentos é exatamente isso. Que as pessoas tenham uma segurança, que a empresa consiga externalizar o que ela espera da relação dos seus funcionários com os diversos stakeholders para ter uma conduta ética, para ter uma conduta íntegra e que isso todo se espelhe no programa de integridade e na própria cultura da organização. Queria trazer aqui um exemplo de criação de conflitos de interesse, que é uma política até que tem tido bastante destaque, haja vista os vários escândalos ou várias situações de potenciais ou reais conflitos de interesse entre organizações estatais ou mesmo de empresas na iniciativa privada. Então, vou trazer esse exemplo, quem sabe pode te ajudar até você elaborar a sua política de conflito de interesses dentro da realidade do negócio e da cultura da sua empresa.
um exemplo de uma situação que houve a necessidade da criação de uma política de conflito de interesses foi quando uma empresa pequena, familiar, começou a crescer, que é muito comum, começou a se desenvolver, começou a recrutar mais pessoas e hoje ela está com um efetivo de uns 300 funcionários. E como ela começou de uma origem familiar, é claro, existe familiares em quase todas as áreas. E a empresa, para manter essa cultura, o que ela fez? Ela, não vou dizer que ela estimula, mas ela não tem nada, não coloca nenhum obstáculo na questão de relacionamento afetivo. Ou seja, se tiver 2 funcionários que começam a namorar ou depois casam, a empresa não vê nenhum tipo de obstáculo, ela não vê nada de errado, que afinal de contas ela foi criada através de uma família. Mas com o crescimento da empresa, com a ampliação dos seus negócios, algumas coisas começaram a ficar um pouco esquisitas. Então era marido avaliando esposa, era filho fazendo um projeto que ia passar pela revisão do pai, e algumas situações começaram a trazer um desconforto para outros funcionários, para as pessoas que não tinham nenhum vínculo familiar. E nesse sentido, a empresa viu que era um momento interessante, que era um assunto que já estava nos bastidores, já estava no cafezinho, e eles identificaram, olha, é um momento ideal, a empresa vai expandir para outros países do Mercosul, então é bom estabelecer essa regra antes dessa expansão, e vamos aproveitar que a conversa já está no burburinho. E nesse sentido, o que foi feito? Pegou o profissional de RH, ele fez alguns benchmarks, entendeu um pouco como que as outras empresas trabalham nesse sentido, voltou para dentro da empresa, ele conhece muito bem a cultura da empresa, o que dá para fazer, o que não dá para ferir a cultura da empresa, porque a empresa é uma empresa familiar e ela estimula a questão da família, olhou para a questão da legislação e montou uma política de conflito de interesses dentro daquela realidade. Ela trouxe outros profissionais para redigir junto, trouxe até profissionais que têm um grau de parentesco dentro da empresa para ouvir o outro lado e trazer uma segurança maior para eles próprios, fez uma comunicação, explicando o porquê, qual a razão, que isso traria um conforto maior para as pessoas, que no caso de um marido estar validando o trabalho de uma esposa, que teria uma terceira pessoa analisando, nunca ficaria só entre os dois, que em momentos que isso seja oportuno, tirar até 2 pessoas da mesma família, da mesma área ou do mesmo processo, mas quando isso não for possível, ter uma terceira pessoa ou aquilo passar por uma revisão de uma pessoa neutra, enfim, eles conseguiram desenvolver uma política que consiga trazer um conforto para a empresa, consiga trazer um conforto para os funcionários, tanto os que têm vínculo afetivo como aqueles que não têm, e a equipe foi comunicada, foi treinada, saber como fazer. Chega lá a política, tá. A partir do momento que está identificado um potencial conflito de interesses, tem que ser avisado ao RH e o gestor superior daquela pessoa. Mas como eu vou fazê-lo? Isso não está na política, isso deve estar no procedimento. Então o procedimento vai escrever, olha, no caso de você identificar, tem um formulário para você preencher. Você vai preencher o seu nome, qual é a relação, depois isso vai ser passado para o RH, que junto com o seu gestor superior vai determinar o que dá para se fazer.
dá para trocar de posição, não dá, vai colocar uma terceira pessoa, mas o funcionário ele sabe que tem o formulário. Se ele identificar um potencial conflito de interesses de uma outra área, de um outro setor, como é que ele pode fazê-lo para comunicar isso à direção da empresa? Através de um 0800, através de um e-mail anônimo, tudo isso, de novo, tem que estar nos procedimentos. A política diz o caminho e os procedimentos diz o que fazer, como operacionalizar. Isso é um resuminho de um momento, de uma situação de criação de uma política de conflito de interesses de uma empresa de porte médio que traz que não é tão complexo assim. Mas o importante é você se atentar a pequenos detalhes nos quais pode ser a chave do sucesso. E uma coisa nesse exemplo que eu gostaria de chamar a atenção foi que a criação da política e do procedimento não foi feita apenas pelo diretor de RH. Ele criou um grupo onde ele trouxe marido e mulher, filho e pai, para debater. Porque, de forma alguma, ele queria, com aquela política, criar algum conflito com a cultura da empresa. Então, esse é um detalhe importantíssimo. Você trazer as pessoas que aquela política vai impactar no dia a dia, ouvir a opinião delas e fazer algo que seja, de novo, factível. Porque numa empresa como essa, você colocar uma política que é proibido qualquer tipo de relacionamento afetivo, você vai arrumar uma encrenca com os próprios acionistas da empresa, com os próprios executivos da empresa, porque é uma empresa familiar e toda a gestão da empresa é feita por irmãos, por filhos. Então, sempre se atente a esses pequenos detalhes que pode fazer a diferença no sucesso da sua diretriz e do próprio programa de integridade. Pessoal, agora a gente trouxe muita teoria, trouxe muita informação, trouxe muito conteúdo e para ajudar a assimilar todo o conteúdo que foi passado, vamos fazer aqui 3 atividades, 3 questões. Mas não se desesperem, que não são difíceis, é mais para ver se vocês conseguiram entender, se eu consegui passar bem todo o cenário e todos os aspectos que são importantes na criação de políticas e procedimentos de integridade. A primeira atividade é uma questão, vamos lá. Quais são os principais motivos para se ter políticas e procedimentos de integridade? Repetindo, quais são os principais motivos para se ter políticas e procedimentos de integridade? Questão 1. Para burocratizar a gestão dos negócios da empresa? Opção 2. Para ser fonte de referência para os funcionários e mitigar os riscos da empresa? Opção 3. Para apresentar aos parceiros e clientes da empresa? Opção 4. Para apresentar aos órgãos reguladores? O que vocês acham? Bem, eu acho que eu até insisti bastante nesse ponto, sem dúvida. Não é para burocratizar, na verdade o que a gente quer é que isso não ocorra. Não é apresentar para parceiros e clientes, muito menos apenas para apresentar a órgãos reguladores. É importante apresentar aos órgãos reguladores? É claro que é importante. Mostra a transparência e a consistência do programa de integridade. Mas não pode ser feito apenas para isso. Tem que estar em consonância, em conexão com os negócios, com a realidade da empresa. Então, a opção correta era para ser fonte de referência para os funcionários e mitigar os riscos da empresa. Fácil, né, pessoal? Vamos lá na questão número 2, que essa é um pouco mais difícil. Vamos lá no enunciado. Qual alternativa abaixo não possui um aspecto relevante no momento de adotar uma política e procedimento de integridade? Repetindo, qual alternativa abaixo não possui um aspecto relevante no momento de adotar uma política e procedimento de integridade? Opção número 1, mitigação dos principais riscos da empresa. Opção número 2,
Avaliação de redundância ou conflito com outras práticas da empresa? Opção número 3. Orientação da conduta dos funcionários na gestão da empresa? Ou opção número 4. Adoção de uma política por uma decisão unilateral de um gestor? O que vocês acham? Qual é um aspecto que não é relevante dentre esses que eu passei? Vou repetir novamente. Mitigar os principais riscos da empresa. É importante pensar nisso na adoção? Claro que é, né? Avaliar a redundância ou potenciais conflitos com outras práticas da empresa, com a cultura da empresa, é importante na hora de adotar uma política? Também é muito importante. Orientar a conduta dos funcionários na gestão da empresa, pensar na adoção de uma política para orientar os funcionários do que é esperado da sua conduta, da sua postura, também é muito relevante. Agora, adotar uma política por uma decisão única de um gestor, essa é a opção errada. Não é importante a opinião de um gestor, desde que isso não esteja levando em consideração os outros aspectos que nós batemos aqui na tecla ao longo da nossa aula. Última questão. Qual alternativa abaixo é a correta? Vamos lá. É a quantidade de políticas e procedimentos que demonstram a integridade da empresa? Ou seja, é a quantidade que faz uma empresa, a quantidade de políticas que faz uma empresa ser mais íntegra? Políticas e procedimentos dificultam a prática de atos ilícitos na empresa por engessar os negócios? Ó, isso aqui tem uma pegadinha, hein? A política e o procedimento dificultam a prática de atos ilícitos por engessar os negócios da empresa? Terceira opção. Políticas e procedimentos dificultam a prática de atos ilícitos na empresa pela orientação nas tomadas de decisão. O que vocês acham? Antes de dar a resposta, vamos para a última opção. Políticas e procedimentos não necessitam de comunicação e treinamento junto aos funcionários da empresa. Bem, pessoal, está claro que a resposta correta é a número 3, né? Políticas e procedimentos dificultam a prática de atos ilícitos na empresa pela orientação nas tomadas de decisão. Na verdade, se ao criar uma política e um procedimento, você não conseguir orientar os seus funcionários na sua conduta e na sua relação com os seus diversos stakeholders, você não está conseguindo atingir o objetivo dessa criação. Ok? Você viu que as perguntas não foram tão difíceis, foi mais para trazer um pouco todo o conteúdo que a gente falou até ao momento. Agora eu quero passar para vocês um overview, uma visão geral das principais políticas adotadas pelas empresas. De novo, as principais políticas, não necessariamente que você, a sua organização, precisa ter todas elas. Você precisa olhar, é só uma referência e analisar dentro da sua realidade quanto que é pertinente essa criação dessa política ou desse procedimento. A primeira delas é a política anticorrupção, que aborda muitos dos temas da legislação anticorrupção, que você já teve um módulo tratando especificamente disso. É uma política que traz a explicação do que é agente público, traz uma definição de órgãos governamentais, esclarece muitos pontos bem relevantes. E também é uma política que costuma contemplar a questão de normas e regras para contratar ex-agentes públicos, que em algumas áreas é bem comum. Então, como que eu posso contratar um ex-agente público, de que momento, de que forma, quais os processos que eu preciso realizar para fazer isso da forma mais segura. Em linhas gerais, as políticas de anticorrupção trazem esses aspectos. Uma outra política que é bem comum nas empresas é a questão da política de conflito de interesses, que eu até trouxe um exemplo claro. Na maioria das vezes, essas políticas têm no seu conteúdo que o interesse da empresa está sempre em primeiro lugar, esclarece o que é conflito de interesse, isso gera muitas dúvidas. Vou dar um caso aqui.
Você trabalha numa grande empresa, você trabalha numa área, a sua irmã trabalha numa outra área, numa outra unidade, numa outra área de negócio. Há um conflito de interesses? Não. Então, a política de conflito de interesses traz também, esclarece, dá uma luz ao que é um potencial conflito de interesses. Define também como que um funcionário, quando ele se sente conflitado, o que ele deve fazer, que medidas ele deve tomar. Muitas vezes algumas pessoas pensam, nossa, eu vou ter uma relação com uma pessoa que eu tenho um conflito de interesses, por exemplo, mudei de área e vou lidar diretamente com a minha esposa, vou ser mandado embora, ou a minha esposa vai ser mandada embora. Calma, através da leitura dessa política, vai esclarecer vários pontos. As empresas têm vários mecanismos para minimizar e brindar um potencial conflito de interesse. E, por fim, ela traz no seu conteúdo o que não pode, o que não deve ser feito. Então, a política de conflito de interesses, ela traz esses aspectos muito para dar uma luz do que é uma situação de conflito de interesse e o que fazer quando você se deparar com uma. Ok? Uma outra política muito comum é a política de viagens, presentes e entretenimento. Agora, em épocas de Copa do Mundo, em épocas de Carnaval, de Natal, enfim, nessas épocas que as empresas costumam lidar muito com clientes através de doação, de brindes, de viagens. É preciso tomar muito cuidado com isso. E a política de viagens e presentes e entretenimento, ela traz muito isso. O que pode e o que não pode. Eu posso dar uma agenda para um fornecedor? Pode. Eu posso dar um carro importado para o meu fornecedor? Não pode. Então, tudo bem que eu trouxe um exemplo bem drástico, mas é uma linha do que você pode fazer ou não pode. Às vezes, você pode dar um brinde para um fornecedor, ou você pode receber um brinde de um fornecedor ou de um cliente num momento, e você não pode receber de outro. Vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro, que pode ter ficado um pouco confuso. Estou fazendo uma licitação de uma prestação de serviços. Cotei 3 fornecedores, seguindo a regra de licitação da minha empresa. Um fornecedor, ele oferece um camarote para assistir o carnaval lá na Marquise de Sapucaí. Você pode receber esse tipo de brinde, esse entretenimento? Num momento de cotação? Não, não pode, porque isso pode dar uma percepção que você vai favorecer ele por causa dessa regalia. E muitas vezes ele pode pensar que o fato dele estar te dando um camarote, que você possa favorecê-lo no momento da cotação. Esse é um ponto. Mas pode ser que no momento em que a sua empresa não está fazendo uma cotação, não tem nem expectativa de contratar esse serviço num período de tempo, ele faça essa mesma política de entretenimento, ele te dá esse camarote e dentro da política da sua empresa isso é aceitável. Então é muito caso a caso, mas é importante ter essa política de uma forma bem clara para saber no momento que o funcionário vai receber algum brinde, um presente e também no momento que ele quer dar. Isso acontece muito nas festas de final de ano. Eu posso dar um presente, eu posso dar um vinho, eu posso dar um panetone para o meu cliente? Gera muitas dúvidas nesse sentido. Então é importantíssimo você ter essa política para ajudar a saber como que os seus funcionários devem segui-las. Tá ok? Um outro ponto, uma outra política, é a política de concorrência leal. Essa ela é um pouco mais sofisticada, mas em linhas gerais ela traz assim, o que pode ou não posso fazer junto aos meus concorrentes. Eu posso chamar o meu concorrente para a gente acertar um valor X de mercadoria e isso
prevalecer um cartel? Eu posso passar informações para o meu concorrente, informações confidenciais de um cliente, para que depois nós dois juntos possamos vender um produto para aquele cliente? Esses são assuntos bem delicados e cada vez mais é importante ter isso muito claro. O que eu posso ou não posso fazer junto à minha concorrência. E você pode estar achando, poxa, isso não faz muito sentido para a minha realidade da minha empresa. Há um cuidado bem grande quanto à participação de associações de classe, porque lá estão todos os membros daquele segmento juntos e algumas informações podem trazer uma percepção, por exemplo, para o CAD, que é um órgão regulador de concorrência leal, que ali está se criando um cartel, ali está se estabelecendo preços, ali está se partilhando negócios ou segmentos. Então é muito importante, mesmo que essa organização seja de porte médio ou pequeno, olhar atento e ver se há necessidade de você ter essa política. Uma coisa eu te digo, se a sua empresa, independente do tamanho do setor, participa de editais públicos, é muito pertinente você ter uma política como essa. E por fim, um tema que é muito quente e tem se tornado cada vez mais é a questão de assédios, é a questão de discriminação. É importantíssimo ter uma política para estabelecer o que é proibido dentro da empresa, o que a empresa espera da relação entre os seus funcionários, estabelecer sanções, assegurar que a pessoa assediada possa fazer uma denúncia sem ter retaliação. Essa é uma das políticas que eu acho que hoje ela vem ganhando mais peso, ela vem ganhando mais evidência, até pelo momento que a gente tem vivendo, que vai desde Hollywood até as empresas aqui do Brasil, de como essas relações entre os funcionários precisam estar muito claras e principalmente o que você, como empresário, como gestor, como executivo, espera da relação entre os seus funcionários. Essa eu acho que é uma política que vem se sofisticando, vem evoluindo, até mesmo para essa questão de gêneros. É importantíssimo que às vezes a gente se depara com essa política de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Só que hoje a sociedade mudou, o empoderamento feminino mudou, a sociedade está olhando com um olhar muito mais crítico para isso, então é importantíssimo você olhar e revisar se a sua política está aderente à nossa realidade de hoje. E, pessoal, com esses exemplos de políticas e dos seus conteúdos, os principais conteúdos, eu termino aqui o nosso módulo de políticas e procedimentos de integridade. Espero que nesse pequeno espaço de tempo tenha conseguido passar o que eu considero o mais importante, quais são os aspectos que preciso levar em conta na hora de criar política e procedimentos, e que a quantidade não é a qualidade, que fazer políticas sem um objetivo, sem saber o porquê, isso só vai trazer cada vez mais resistência e desconforto junto aos funcionários. A última mensagem que eu dou é políticas e procedimentos de integridade, quando bem feitos, bem comunicados, bem treinados, sensibilizados, é bom para todas as pessoas. É bom para os funcionários, é bom para os executivos, é bom para os acionistas e é bom para a sociedade. Trabalhar com regras claras é bom para todos, ok? Espero que tenham gostado e até a próxima.